Olá, meus amigos do YouTube. Vamos continuar nosso estudo sobre os livros apócrifos. Então, no vídeo anterior, tratei sobre as implicações no livro de 1 Macabeus. E hoje quero dar continuidade a este estudo, tratando em 2 Macabeus a toda a implicação que há neste livro. E aqui está minha Bíblia Católica, onde eu tenho lido sobre esses livros apócrifos, para que então, em meus vídeos, não venha falar nenhuma mentira, mas apenas tratar a verdade em que há atrás destes livros, as implicações em que há nesses livros, as quais não são inspiradas pelo Espírito Santo. E espero que você também esteja acompanhando com uma Bíblia Católica, para que você possa comprovar que eu venho falando para vocês através deste estudo dos livros apócrifos. Então vamos lá, está dando esta continuidade. Acompanhando o estilo em que foi escrito o livro de 1 Macabeus, nesse também constatamos, entre outras coisas, uma série de anacronismos, começando pela narrativa sobre a morte do rei Antíoco, na referência no capítulo 1, no versículo 11 ao 17, fala que ele foi assassinado brutalmente por apedrejamento, sendo em seguida esquartejado, enquanto em 1 Macabeus, no capítulo 6, entre os versículos 1 ao 17, diz que o rei morreu de tristeza por não ter alcançado seu objetivo, a conquista de Elimaida e suas riquezas. Então a gente começa da seguinte forma, que os dois livros, eles tratam de um mesmo rei, sendo que um ele morre de uma tal forma e de outra, no outro livro em questão, 1 Macabeus, trata da morte desse mesmo rei, porém uma morte diferente da qual é mencionada em 2 Macabeus. Primeiro tópico. E não só isso, a primeira narrativa sobre a morte do rei Antíoco, conforme registrada no capítulo 9, também é incoerente. O texto versa a respeito do juízo divino, que teria caído sobre esse rei por causa de sua arrogância, proporcionando-lhes dores, fraturas, chagas e a ação de vermes, ocasionando seu falecimento. Por essas contradições, compreende-se que a obra, ainda que levando em consideração a citação de personagens históricos verídicos, nada mais é do que uma fábula, até porque os próprios editores da Bíblia de Jerusalém reconhecem que o autor associou-se à morte de Antíoco Epifânio à de Antíoco III, baseado na crença popular, visto que ninguém conhecia ao certo a forma como Antíoco Epifânio havia perecido. Na referência no capítulo 2, no versículos 13 ao 15, o autor menciona textos dos quais não existem citados paralelas. Trata-se de supostas obras escritas por Neemias e Davi, que estariam guardados na biblioteca de Neemias. Judas Macabeu teria sido um dos homens que colaboraram com a recuperação de tais livros, no versículo 14. Dos versículos 9 a 32, pode-se vislumbrar com facilidade o quanto essa obra é artificial. A narração feita na primeira pessoa do plural nós é um esforço do escritor em atender às necessidades dos prováveis leitores, o que infere planejamento humano para a transcrição de algo, impedindo que se qualifique nesta parte como obra divinamente inspirada, quando atentamos para os ditos, para os quais desejam adentrar nos relatos da história, tivemos o cuidado de proporcionar satisfação. Outra prova contra a inspiração e a falta de orientação divina para esse livro é quando o autor declara: contudo, pelo reconhecimento que esperamos de muitos, de boa mente, nos submetemos à dura tarefa. Versículo 27. Com isso se mostra
efetivamente desprovido de amparo espiritual, bem diferente do que ocorre com os escritores do Antigo Testamento, com relação à escriturística do livro. Por quê? Se é uma obra inspirada pelo Espírito Santo, primeiro que seria uma obra perfeita, não teria erros nenhuma em questão de personagens, de morte de personagens, a quais mencionei sobre Antíoco, que ele morre de uma forma em 1 Macabeus e em 2 Macabeus ele morre de forma diferente. Então você vê que não há uma conotação sobre o livro de 1 e 2 Macabeus, não uma obra inspirada pelo Espírito Santo. Então vamos continuar. Na referência no capítulo 10, versículo 10, novas frases demonstram que a obra é uma produção meramente humana. Segundo o autor, ele próprio irá narrar os fatos, resumindo-os. Dessa forma, descortinou a verdade a respeito de um texto que estava completamente sob seu domínio, ou seja, elaborou a obra de acordo com sua própria vontade, como bem quis. Na referência no capítulo 12, nos versículos 38 a 45, encontra-se o episódio mais questionável de todo o livro: a coleta de oferta que seriam destinadas a Jerusalém, em prol das almas dos soldados judeus mortos por terem tocado em coisa imunda, proibido pela lei mosaica. A comparação é prática. A narração em tudo é semelhante ao texto de Josué, no capítulo 7, nos versículos 1 a 26. Assim como Acã levou para acampamento objetos proibidos aos judeus, em Deuteronômio capítulo 7, versículos 25 e 26, cuja consequência foi a derrota dos israelitas numa batalha já ganha. Praticamente, os homens de Juda Macabeus também ocultaram sob as vestes objetos consagrados aos ídolos de Jamina, no capítulo 12, versículo 40, o que foi reconhecido pelos correligionários sobreviventes de Judas como o verdadeiro motivo da morte dos transgressores. Roma se valeu desse episódio para tentar fundamentar a suposta eficácia da oração pelos mortos, mas sem levar em consideração o seguinte contrassenso: Acã e seus familiares foram apedrejados e todo o seu pertence queimado. Já os homens de Juda Macabeus, além de um sepultamento digno, foram beneficiados com uma coleta destinada a Jerusalém para a expiação do pecado, para que os transgressores tivessem direito à ressurreição naquele dia. Então, queridos, os soldados de Acã, eles tocaram em uma coisa imunda. Tudo bem. Como eu falei também, Acã também tocou numa coisa imunda, tomando do anátema. A consequência de Acã de tomar o anátema foi da derrota dos israelitas diante de seus inimigos, e o juízo de Deus para este pecado foi de seu apedrejamento de toda a sua família, de tudo que ele possuía. Diferente a qual falei para vocês, que foram tratados neste livro, onde os soldados de Macabeus tocaram também em coisas imundas, porém, como foi falado, foi como justificado pela oferta que foram recolhidas por eles, uma coisa contrária à vontade de Deus. Então eles tomaram do anátema, tocaram em coisas imundas e foram enterrados como pessoas dignas, após eles terem recolhido esta oferta e levado para estes soldados. Então Roma se vale disso para a oração para os mortos. Então você vê que a diferença entre a lei mosaica, entre a palavra de Deus, com este livro de 2 Macabeus. Então vamos estar dando continuidade ao estudo. Mas será que o Senhor Deus efetuaria um juízo baseado em 2 pesos e 2 medidas? Então, como Deus trataria com Acã de uma tal forma e também com estes soldados de uma outra forma, será que Deus teria 2 pensamentos? Será que ele agiria de 2 formas distintas? Ou nós estamos falando de um único Deus, a qual a sua palavra ele a zela em cumprir?
onde assim como a chuva cai do céu e para lá não volte, até que ela tenha cumprido aquilo que ela foi designada por Deus, assim também toda a palavra de Deus. Quando ela sai da boca de Deus, ela não volta para ele vazia, mas ela cumpre aquilo que foi determinado por Deus para conosco aqui na terra. Só que este livro de Macabeus, ele trata dessa forma diferente, tratando de um Deus que tem um duplo pensamento e que trabalha com 2 pesos e 2 medidas. Por isso que eu falo que nós não cremos nos livros de segundo, primeiro Macabeus, de Tobias, ou seja, de todos os livros apócrifos, os 7 livros a mais em que contém na Bíblia Católica do que contém na Bíblia Evangélica. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo. Na referência, no capítulo 13, no versículo 8, vemos o autor externando o seu juízo de justiça, como se seu juízo pudesse ser equipado ao juízo divino, ao comentar a respeito da morte de um certo homem chamado Menelau, da seguinte forma: com plena justiça, pois ele havia cometido muitos pecados contra o altar. Na referência, no capítulo 14, versículo 37, certo homem, Razias, é denominado pai dos judeus, porque, segundo o autor, esse ancião tinha virtude que sempre eram empregadas em benefício do povo judeu. Todavia, não há como coadunar esse propósito com o pensamento dos fariseus, os mais escrupulosos representantes da norma mosaica, que reconheciam como pai, no contexto terreno, apenas Abraão. No livro de Lucas, no capítulo 1, e versículo 37, também no capítulo 3, versículo 8. Pai era um adjetivo honroso empregado com muito cuidado pelo povo judeu e sua atribuição. Nesse apócrifo, ao desconhecido Razias se presta tão somente para desabandonar a obra em análise. A honra concedida a Razias, um procedimento particularmente do autor dessa obra, também é narrado no versículo 41, o que compromete ainda mais a suposta nobreza do personagem. Nessa referência, Razias, cercado de todos os lados pelo exército inimigo, segue o modelo de covardia de Saul, em 1 Samuel, capítulo 31, os versículos 1 ao 6, atirando-se sobre a própria espada, cometendo suicídio. Após tão grave ferimento, o texto descreve sua carreira em direção à muralha, de onde se arremessou sobre o povo. Apesar do ferimento à espada e da queda, de uma altura de cerca de 5 metros, Razias ainda permanece vivo, conseguindo, não se sabe como, deslocar-se, correndo no meio das tropas até chegar a uma rocha, sobre a qual, postado de pé, provavelmente valendo-se da incisão provocada pela espada em seu abdômen, retira as próprias entranhas com as mãos e a lança contra o povo. Então, queridos, Macabeus, segundo Macabeus, ele nos ensina que esse Razias é um homem honrado e também reconhecido como pai dos judeus. Então vamos lá, voltar lá para Gênesis. Então nós sabemos que Deus tirou Abrão de Ur dos Caldeus para uma terra que mana leite e mel. E nessa caminhada de Abraão para com Deus, ele alcança a graça e a misericórdia de Deus para quê? Para ser pai de multidões, onde através da sua semente, ele seria reconhecido entre todas as nações, e todas as nações seriam benditas por meio dele. Então notamos que Deus então coloca o título nele sobre pai de multidões. Então olha que esse livro de 2 Macabeus quer nos ensinar contra a palavra de Deus, dizer que esse Razias era um homem honrado e que foi considerado pai dos judeus. Mas olha para você ver a atitude de Abraão e desse Razias.
Abraão, mesmo diante das suas fraquezas, das suas limitações, ele permaneceu fiel a Deus e jamais desistiu de uma batalha, até libertar também o seu sobrinho Ló das mãos dos inimigos. Então esse Razias, olha para você, covardemente ele tenta contra a sua vida, atira sobre a sua própria espada, e também ele se atira do muro de cerca de 5 metros. Então você vê que não é uma atitude honrosa, é uma atitude de covardia, porque aqueles que tentam contra a sua própria vida, aqueles que tentam tirar a sua própria vida para fugir dos problemas, ele nada mais, nada menos se mostra covarde diante das adversidades, diante dos problemas as quais que ele é imposto sobre ele, que ele mesmo se impôs sobre ele, porque às vezes a nossa atitude traz consequências sobre nossas vidas, mas pelas nossas escolhas. Então nós sofremos as consequências pelas escolhas em que fazemos. E as pessoas, quando passam pelas consequências, muitos se acovardam e tiram sua própria vida. Então você vê que isso é uma atitude honrosa. Não é uma atitude de uma pessoa, de um homem, diante das dificuldades, diante dos problemas, que seus inimigos estejam todos sobre si. Mas se a pessoa crê em Deus, ter fé nele, todas as adversidades, todos os problemas em que ele estiver passando, ele irá vencer, mesmo que pareça impossível, porque estou falando e pregando sobre um Deus, de que é o Deus do impossível. A palavra nos diz e nos revela que no nome de Jesus há todo o poder. Então todo o poder foi dado no céu e na terra, debaixo da terra, para o Senhor Jesus. Então aquele que se valer em se entregar a Jesus e viver uma obra e uma vida nele, essa pessoa alcançará o melhor dessa terra. Ela comerá o melhor dessa terra, que é paz, gozo no Espírito Santo. E este Razias, ele não tem uma atitude honrosa, simplesmente de covarde. E este livro quer dizer que ele é pai dos judeus. Vamos voltar aqui para o estudo. O encerramento apoteótico da narrativa realmente parece alcançar níveis cinematográficos, quando não fabulosos e míticos. Após tantos excessos, torna-se desnecessário discutir a descabida afirmação de que o suicídio de Razias retratava sua nobreza, posto que tal iniciativa era vedada aos judeus, que se encontra em Êxodo, no capítulo 20, versículo 13. O ápice da fragilidade humana surge na referência no capítulo 15, versículo 38, onde o autor presta contas ao leitor sobre a qualidade da obra e faz isso nos seguintes termos: se eu fiz bem de maneira conveniente a uma composição escrita, era justamente isso que eu queria. Se vulgarmente e de modo medíocre, é isso que me foi possível. Por todo o exposto, constata-se que, embora alguns aspectos relacionados à historicidade possam merecer crédito, a obra, de modo geral, não goza de caráter qualitativo comum aos livros divinamente inspirados. Então, como está aqui no capítulo 15, versículo 38, como eu falei para vocês, vou ler aqui na Bíblia para ter uma noção melhor. Deixa eu ver aqui, versículo 38. Passado, pois, estas causas a respeito de Nicanor, e ficando os hebreus desde aqueles tempos de posse da cidade, eu também porei aqui fim à minha narração. Versículo 39. E se ela está bem organizada, e como convém à história, isto é também o que eu desejo. Mas, se pelo contrário for escrita com menos dignidade, deve-se me perdoar, porque assim como beber sempre vinho ou sempre água é coisa danosa, mais agradável fazer uso alternativo de ambas estas bebidas. Assim também, se o discurso for sempre limado, não será grato aos leitores. Acabarei, pois, aqui. Então, o livro de 2 Macabeus cerra
com esses 3 versículos, pedindo perdão aos leitores. Se ela foi bem escrita, bem ordenada, se ele contou bem a história, e se os leitores acharam desta forma, pois bem, esse era o seu foco principal. Mas se a obra não foi bem escrita, se a obra não contou a história, veracidades, essas coisas, mas ele pede desculpa, pois ele não pôde ser melhor. Se este homem fosse inspirado pelo Espírito Santo, ele terminaria este livro falando dessa seguinte forma? Não. Então notamos que não é uma obra inspirada pelo Espírito Santo, é uma obra meramente humana. O porquê faz parte da Bíblia Católica e o porquê não faz parte da Bíblia Evangélica. Então esta é uma das questões. Esta é a questão a qual tratei nesses 2 últimos vídeos, em 1º e 2º Macabeus, de que são livros não inspirados pelo Espírito Santo. E por isso que nós não temos em nossa Bíblia, porque se ela fosse inspirada pelo Espírito Santo, certamente ela estaria aqui também em nossa Bíblia, se ela fizesse parte do cânon, mas ela não faz parte do cânon, a não ser da Igreja Católica. Então, queridos, esse é o vídeo hoje que eu tratei de 2 Macabeus. E se você quer sempre estar atualizado nos meus vídeos sobre esses livros apócrifos, se inscreva aí no meu canal, curte esse vídeo aí. Para que você se inscrever no meu canal, você não perderá nenhuma parte sobre este estudo. E também é só você entrar também na playlist sobre livros apócrifos, então você verá todo o conteúdo desses livros que eu tenho falado ultimamente para vocês. E se vocês se inscreverem no meu canal, você estará recebendo uma notificação. Se vocês clicarem no sininho em receber notificação, então toda vez que eu postar um novo vídeo sobre livros apócrifos, vocês receberão essa notificação sobre os vídeos novos que eu estarei fazendo sobre os livros apócrifos. Então se inscreva, curte aí, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no meu canal, faça parte desse meu canal a qual tenho falado sobre tantas as coisas, usado sobre tantas coisas. E também após o término desse estudo sobre os livros apócrifos, começarei um novo estudo. Então você se inscrevendo no meu canal, você estará começando comigo futuramente sobre um novo estudo, sobre a Bíblia apologética, onde quero pegar um versículo e dizer sobre esse versículo, sobre cada religião ou seita que trata este versículo e também as respostas apologéticas. Então, para você receber esses vídeos, se inscreva aí no meu canal. E fica o meu grande abraço e até o próximo vídeo sobre o estudo dos livros do livros apócrifos. Então fica o meu abraço e querendo Deus até o próximo vídeo. Tchau.